início ao nosso quiz. O que foi o período pré-colombiano? O período pré-colombiano é conhecido como todo o período existente na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, pois nesse período antes já existia a sociedade organizada que eram os povos astecas, maias e incas. Qual a importância dos povos pré-colombianos para a nossa cultura? Bem, os povos pré-colombianos, astecas, maias e incas, eles tiveram grandes avanços, possuíam organização política e social bem avançada. No caso dos astecas, eles tinham um império, tinham uma capital. No caso dos maias, tinham cidades independentes. Então é uma organização social. Mantinha suas práticas de agricultura com a sua principal atividade econômica, que acabaram solucionando também as técnicas de irrigação do solo, destacando as atividades comerciais e desenvolvimento. A técnica de irrigação do solo é importante vocês lembrarem. Fizeram os canais de irrigação, lembra dos rios? Lembra que eu falei disso? Qual foi o maior império pré-colombiano? Os Incas. Os Incas formaram o maior império existente na América do Sul, com um território de 4.000 quilômetros. Os Incas foram mais uma importante civilização pré-colombiana que desenvolveu um vasto império na região andina, onde tem o Chile, a Argentina, Bolívia. Por que é chamado pré-colombianos? Os povos pré-colombianos, ou o período pré-colombiano, é aquele período que viveram na América antes da chegada de Colombo. Como se desenvolveu a arte pré-colombiana? A arte pré-colombiana surgiu no ano de 1942, antes de Cristóvão Colombo chegar na América. Atualmente revela uma parte importante que restou das civilizações existentes antes da colonização europeia. Então, como se desenvolveu? Se desenvolveu em 1492, que eram cerâmicas, pinturas rupestres, tudo que existiu antes de Colombo chegar na América. Quando surgiu a civilização pré-colombiana? Bem, entre os séculos 12 e 16, que eles dominaram a Cordilheira dos Andes. Onde é a Cordilheira dos Andes, tia Ju? Ali no Chile, mais ou menos, tá? Século 12 é 1100 e alguma coisa, a partir de 1101. Século 16, a partir de 1501. Quais eram as principais características das principais religiões dos povos pré-colombianos? Eles praticavam uma religião politeísta, que era acreditar em vários deuses, que dominava suas tradições culturais, responsável pela construção de grandes templos, pirâmides, de grandes construções, e praticantes de sacrifícios humanos em honra para esses deuses, ou seja, matavam-se um grande guerreiro, uma pessoa com grande sabedoria, e oferecia ao Deus. Isso era um sacrifício humano. Mas naquele período, no período pré-colombiano, tudo bem, não havia pecado. É ruim a gente ouvir isso hoje, mas era comum, era da cultura pré-colombiana. O que aconteceu com os povos pré-colombianos? Durante as grandes navegações com a chegada de Colombo, os portugueses e espanhóis acabaram com a cultura indígena dos nativos da América Latina, provocando um apagamento, apagaram a cultura dos povos pré-colombianos. Os Incas eram conhecidos como os filhos do sol. Vocês sabiam disso? Porque eles adoravam diversos deuses, mas a força da natureza, sol, chuva e trovão, era um deus muito forte para eles. Como os povos pré-colombianos chegaram à América? Existe uma teoria muito aceita entre os cientistas, é que a povoação do continente americano ocorreu pela travessia do Estreito de Bering. Não sei se vocês lembram disso, que eu mostrei
mas eu vou virar o celular, tá? Porque eu não sei virar. Perseguindo os animais. Estreito de Bering, aqui ó, Bering, tá? Perseguindo os animais caçadores, acabaram de atravessar o estreito e começaram a viver aqui. Quiz. Qual a importância do povo asteca? Bem, a importância dos astecas ganharam força conquistando cidades vizinhas, cobrando impostos, pois eles tinham uma capital onde vivia o imperador. Eles sobreviviam da agricultura, mas também realizavam comércio com outros povos em outras cidades através da troca. As suas religiões eram politeístas e tinham o sacrifício humano que eu acabei de falar. Quem veio primeiro, os maias, os incas ou os astecas? O Império Inca se expandiu primeiramente no século XV, entre 1401 a 1500 depois de Cristo, e estava no auge do seu poder quando os espanhóis chegaram. Portanto, em termos de antiguidade, os maias são os mais antigos, seguidos pelos incas e depois pelos astecas. O que os maias criaram? Bem, eles foram inventores do conceito de abstração matemática, ou seja, criaram um número equivalente a zero, e os nossos calendários são baseados nos calendários maias. Com a aritmética, os maias faziam cálculos dos astros com notável exatidão. Conheciam o movimento do Sol, da Lua, de Vênus e provavelmente de outros astros. Qual é a cultura dos povos pré-colombianos? Cultura. Praticavam o artesanato, especialmente a cerâmica, mas também faziam peças de metais igualmente. Davam importância às vestes, às roupas, na qual existia uma distinção muito clara entre roupas dos nobres e das pessoas comuns. Por fim, outra característica da sociedade pré-colombiana é o politeísmo, acreditar em vários deuses. Qual o tipo de arte dos povos pré-colombianos? Bem, o tipo de arte era arquitetura, escultura, incluindo relevo, alto relevo nas estátuas, tá? A pintura, a joalheria, a criação de joias, a cerâmica, os objetos do uso doméstico e ornamentos, enfeites. O que foi o período pré-colombiano? É aquele período em que os povos, que são aqueles que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Esse termo é usado para se referir aos povos nativos da América, ou seja, nativos são aqueles que nasceram na América, os índios, antes da chegada dos europeus. Aí nós estamos estudando os incas, os maias, os astecas, e também se perguntar na prova quem são os povos pré-colombianos que viviam no Brasil, são os índios, ok? Os nativos que viviam no território brasileiro. Curiosidade, os astecas tinham jardins flutuantes.